Bom, começou a gravar então. Boa tarde aos convidados e a quem nos assiste pelo Facebook e pelo Google Meet. Esse é mais um vídeo da série de transmissões, Discurso em Tempos de Pandemia, do Laboratório de Estudos Epistemológicos e Discursividades Multimodais, o LEIDIM, vinculado ao Departamento de Letras da UFSCar. O meu nome é Caio Barros, sou graduando de Linguística da UFSCar e estou com a organização do evento. Os nossos participantes da vez são Érica de Moraes e Hélio de Oliveira. Só lembrando para quem nos assiste que todos podem participar enviando pelo chat do Meet ou nos comentários da nossa página do Facebook as suas questões para os convidados, tá? Ao final do evento, a nossa equipe passa essas questões, provocações, que seja, que o público propor para os convidados responderem, tudo bem? Apresentando brevemente os convidados, Érica de Moraes é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Unesp e em Letras pela Universidade do Sagrado Coração. Ela é professora da Unesp, vinculada à Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e ao Departamento de Ciências Humanas do campus de Bauru. Sua linha de pesquisa é os estudos do texto e do discurso. A Érica é doutora e mestre em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com ênfase em análise do discurso de língua francesa. Também participa do grupo de pesquisa FESTA, Fórmulas e Estereótipos, Teoria e Análise. Hélio de Oliveira é mestre e doutor em Linguística pela Unicamp. Atualmente é professor nos cursos de Letras e de Pedagogia da Unifeob. E também participa do FESTA, Fórmulas e Estereótipos da Unicamp. Seu maior interesse é no estudo de discursos de ódio e intolerantes, discursos atópicos e fórmulas discursivas. Se deixei alguma informação essencial de fora, por favor, complementem. E a partir de agora, a palavra é de vocês. Passo o bastão enunciativo. Eu acho que eu vou começar, né, Érica? Sim, combinado. Então, quero dar boa tarde a todos os que estão nos assistindo, né? Boa tarde a quem estiver nos assistindo. E, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, quero agradecer ao professor Baronas pelo convite, agradecer também ao Caio, a Tamires pela mediação, agradeço a professora Érica, minha companheira de live, vai falar daqui a pouco, e quero parabenizar o grupo LEDIM, né, por essa iniciativa de fazer essas lives, divulgar os trabalhos de vocês, as pesquisas de vocês, e também abrir espaço para outros pesquisadores que venham, né, que participem do grupo e falem um pouquinho sobre suas próprias pesquisas. Então, parabenizo o grupo pela iniciativa e pela oportunidade. Então, como o Caio disse, já me apresentou, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a noção de fórmula em análise do discurso. Eu estava pensando aqui nesse espaço, né, do Facebook e do YouTube, estava até comentando com a Érica, e antes disso, pensando nessa situação aqui, né, das lives, pensando que o público geralmente é um público variado, né, então nem sempre são especialistas em discurso, em linguística, há muitas pessoas interessadas, jornalistas, pessoas mesmo que seja da linguística, às vezes é de outra área, que não é do discurso, né? Então, eu pensei em fazer uma fala um pouco mais livre, estava assistindo a live da semana passada, da Paula, gostei muito quando a Paula falou que ia fazer uma fala mais, acho que você falou que era mais leve, né, Paula? Mais livre, aí eu vou seguir seus passos, estou seguindo os passos da Paula, vou fazer uma fala um pouco mais livre, não tem, assim, uma análise pronta, vou apresentar a noção de fórmula, um tom um pouco de divulgação científica, vamos dizer assim, e apresentar a noção de fórmula e dar alguns exemplos, para além das características das propriedades constitutivas das fórmulas, dar uns exemplos, assim, dicas, né, de como começar uma pesquisa com fórmulas, como constituir um corpus de pesquisa a partir da noção de fórmula. E antes de mostrar os slides que eu preparei, vou só comentar que a minha fala é baseada neste livro aqui,
que talvez, bem, quem for da área talvez já conheça, que é a noção de fórmula em análise do discurso, né? Traduzida pelo professor Círio Pocente e pela professora Luciana Salgado, aí da UFSCar. Este livro, esse ano, agora em 2020, faz 10 anos da tradução deste livro, e o grupo Fórmulas, Estereótipos, Teoria e Análise, o FESTA, vai publicar um livro, talvez saia esse ano ainda, sobre a noção de fórmula, né, com trabalhos brasileiros, de pesquisadores brasileiros, com análises, né, sobre fórmulas do contexto brasileiro. Então, está ficando muito bom, o livro deve sair esse ano ainda. Então, mas, por enquanto, a minha fala se baseia, então, nesse livro, e nesse outro, um texto da Krieg Planck, que está nesse livro aqui, Análise do Discurso, Continuidades, Calibragens e Interfaces, foi organizado pelo Baronas, pela Lígia, né, Araújo, Samuel Ponsoni, e tem um texto da Krieg Planck aqui sobre desenvolvimento sustentável. Vou me basear para quem tiver interesse depois de aprofundar um pouco mais. Vou pedir para o Caio só dizer se está aparecendo aqui o meu slide, por favor. Sim, Hélio. Está aparecendo? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho, como eu disse, sobre a noção de fórmula, tomando como base possíveis fórmulas. Eu não sei se elas são fórmulas, né? Então, essa formulação Bovid-17 e uma outra formulação que é o comunavírus, e são prováveis fórmulas, né? Como eu disse, eu ainda estou pesquisando, estou reunindo material, e se tudo der certo, vou publicar um artigo a partir dessas reflexões, inclusive na linguagem, né? Mas ainda não tem nada assim fechado. Aí, quais são meus objetivos para essa apresentação? Vou divulgar a noção de fórmula, como eu já falei, vou apresentar algumas características, além das propriedades constitutivas das fórmulas, né? E apresentar alguns exemplos e esboços de análise, porque ainda é um trabalho em construção. Então, para falar de fórmula, primeiro, eu gosto sempre de comparar a fórmula discursiva com fórmulas de outros campos de saber. Por exemplo, fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, né, da física. E porque essas fórmulas, embora sejam diferentes, claro, da fórmula discursiva, elas têm alguns traços em comum, né, com a fórmula discursiva. Por exemplo, essas fórmulas de outras áreas, né, do saber, elas têm uma grande quantidade de informação condensada numa estrutura sintética. Então, a estrutura, geralmente, dessas fórmulas é uma estrutura breve. Por exemplo, essa fórmula do Einstein, né, que é energia igual a massa multiplicada pela velocidade da luz, ao contrário, alguma coisa assim. Tem só uma letra, 3 letras, na verdade, um sinal de igual, número 2. Então, é uma estrutura textual, linguística, uma estrutura significante, muito concisa, muito breve, mas ela condensa uma grande quantidade de informação, né? Isso é um traço comum de todas as fórmulas. Por elas serem, assim, breves e muito pregnantes, né, de sentido, por assim dizer, elas circulam muito e são notórias. Quer dizer que elas são bastante conhecidas, todo mundo conhece as fórmulas. Mesmo essas fórmulas matemáticas ou químicas, né, o Teorema de Pitágoras é outra, quem teve acesso à escolarização conhece, já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, já ouviu falar da fórmula de Einstein, de outras fórmulas, né, matemáticas, elas circulam bastante, são conhecidas, assim como as fórmulas discursivas. A única diferença, talvez a maior diferença, é que essas fórmulas matemáticas e químicas não são polêmicas, e a fórmula discursiva, uma de suas principais características é ser polêmica, né? Talvez haja alguma polêmica com com a fórmula do Einstein, mas, assim, é uma polêmica muito pontual dentro do campo,
não é uma, em geral, ela é aceita, né? Essa fórmula e o seu sentido, ele é estabilizado, ele é estável, ele é aceito pela comunidade, né? Em geral. E as fórmulas discursivas, não. As fórmulas discursivas são frequentemente atacadas, reformuladas, né? As definições são, às vezes, até contraditórias, né? Às vezes, o significante da fórmula permanece, mas só que o sentido ele vai constantemente sendo redefinido. Enfim, a fórmula discursiva produz o dissenso e não o consenso, né? Então, o que é uma fórmula? É uma palavra, pode ser só um termo, como globalização, flexibilização, né? Uma nominalização, ou pode ser um sintagma, uma palavra composta, como consciência negra, desenvolvimento sustentável, escola sem partido, né? Então, essa formulação, essa expressão, sintetiza e cristaliza temas sociopolíticos. Como eu disse, é frequentemente enunciada, retomada, reformulada. Aí, aqui uma citação da Krieg-Planck, né? As fórmulas são objetos de debate, estão carregadas de questões, elas têm história, fazem parte da história e são um lugar privilegiado para compreender como os diversos atores sociais organizam, por meio dos discursos, as relações de poder e de opinião. Então, a gente vai ver um pouquinho desse funcionamento, né, da fórmula nos exemplos que eu vou apresentar. Então, a fórmula, segundo Alice Krieg-Planck, ela tem 4 propriedades constitutivas. Sempre tem essas 4 propriedades. Ela tem uma dimensão discursiva, ela se apoia numa estrutura relativamente estável, cristalizada, né? O significante, a estrutura material linguística dela é relativamente cristalizada, né? E ela funciona como um referente social e é polêmica. Então, essas são as 4 propriedades que estão lá na Krieg-Planck. No meu doutorado, eu propus uma outra propriedade. Então, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, que é a fórmula funcionar como um lugar de memória. Para mim, né, que hoje eu não vou poder me aprofundar muito por questões de tempo, mas para mim a fórmula, o funcionamento da memória discursiva é assim imprescindível no processo de produção de sentido da fórmula, na circulação de uma fórmula, né, na gênese da fórmula. Então, essa questão da memória está muito presente na natureza de todas as fórmulas, né? Segundo uma reflexão, a proposta que eu faço. É claro que isso está aberto ainda à discussão, é preciso ser testado, comprovado. Eu mesmo tenho procurado explorar essa hipótese, digamos assim, no meu doutorado. Para quem tiver interesse, no capítulo 3 da minha tese, está disponível lá no site da Unicamp, né? Pode procurar pelo meu nome. Então, eu dedico um capítulo para explorar essa hipótese segundo a qual funcionar como um lugar de memória é um caráter, assim, um traço constitutivo das fórmulas, né? Eu uso como exemplo lá a fórmula consciência negra. Aí depois a gente volta um pouquinho nesse aspecto. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar na funcionamento, né, na pesquisa sobre fórmula, é que a pessoa, suponhamos, estou pensando em fazer um artigo, uma pesquisa sobre fórmula. Então, eu coloco lá, escola sem partido, né? Será que é uma fórmula? O que eu começo a ver? Ela é polêmica, mas ela é um referente social. Mas como que eu sei se ela é um referente social, né? Como que eu posso começar a identificar esse traço nos textos? Então, são vários aspectos, várias estratégias que você pode utilizar. Uma das estratégias é procurar observar se a sua possível fórmula, a provável fórmula, ocupa o lugar que em linguística textual, em outros estudos, né, em outros campos, se chama de enunciado referencial. Então, tem alguns estudos, a Krieg-Planck comenta isso no livro dela, né? Ela fala do Bernard Bosredon, fala de uma semanticista, Irene Tambach, que estuda essa estrutura X2.Y.
Então, tem um enunciado referencial, que está do lado do X, e o enunciado informacional, que fica do lado do Y. Isso geralmente acontece em manchetes, notícias, manchetes de jornal, né? Páginas de sites jornalísticos, né? Então, um exemplo aí, educação à distância, tecnologia da esperança. Então, a educação à distância, ela ocupa o lugar do enunciado referencial. Se você digita lá a sua provável fórmula, aí vai aparecer um monte de resultado. Começar a olhar se a palavra que você está tomando como hipótese, talvez seja uma fórmula, será que ela ocupa reiteradamente essa posição de enunciado referencial, né? Aí é uma pesquisa, digamos, empírica. É uma primeira coisa que você pode começar a observar e já selecionar esses textos para constituir lá o seu corpus de pesquisa, que é o conjunto de textos que vai embasar a sua análise. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos baseados no comunavírus, por exemplo. Às vezes ele aparece assim separado, comunavírus, às vezes aparece junto. Nesse momento, isso não é relevante, né? Então, vamos observar só as manchetes. Comunavírus, crônica de uma pandemia. Essa outra, comunavírus, o pesadelo comunista está de volta. Esse outro recorte. Comunavírus, Flávio Dino e o efeito abafa sobre os novos números da pobreza no Maranhão. Então, Flávio Dino, governador do Maranhão, do PCdoB, salvo engano, né? Então, segundo um discurso, uma posição mais do lado direito, né, político, a Érica vai falar um pouquinho depois sobre polarização. Então, segundo uma posição discursiva mais à direita do espectro político, vai considerar o Flávio Dino supostamente um comunista, né? Então, está associado ao comunavírus. Mas repare que não fala do Flávio Dino como referente social. O referente social é comunavírus. É disso que se trata, a manchete, a notícia, o texto, né? Um outro, comunavírus. Ernesto Araújo diz que a pandemia será usada para instaurar o comunismo no mundo. Então, isso é um primeiro indício que comunavírus parece, né, funcionar como uma fórmula, ou está se tornando uma fórmula. Ele começa a ocupar esse lugar de referente social, na manchete, de enunciado referencial, né, numa manchete, na notícia. Aí, uma outra coisa que eu queria destacar sobre isso, eu explorei isso na minha dissertação. Nem sempre o enunciado referencial, o referente social também, ele vem separado só por 2 pontos. Às vezes ele aparece assim, separado por um traço, que nem nessa página, o comunavírus, né? O que está acontecendo com o mundo, ele está entre aspas, já é uma espécie de destaque, mais ou menos um destaque, né? O enunciador se distancia, o locutor se distancia desse dizer aí, né? Mas não deixa de ser um destaque. Também tem um sinal aí de interrogação, um hífen, um travessão, um traço. Às vezes é uma vírgula, às vezes é um traço, né, um travessão. E isso já serve para destacar aquele enunciado referencial do resto do enunciado, aquele referente do resto do enunciado. Então, nem sempre são os 2 pontos. Para isso que eu gostaria de chamar a atenção. E, às vezes, também pode ser uma questão não verbal. Então, às vezes é um aspecto semiótico, né, multissemiótico, que separa, que destaca esse referente social, chamando a atenção que aquela palavra pode ser uma fórmula. Então, a gente vê nesse cartaz aí, cuidado com o comunavírus, e o outro, sintomas do comunavírus. No cartaz de papel, a gente vê que as linhas estão escritas em azul, né? Mas o comunavírus está em vermelho. E no outro ele está grafado com letras brancas, mas o tamanho da letra, né, a fonte da letra é diferente do restante do texto, está destacada num fundo vermelho, né? Também está dentro de um framezinho, de uma moldurazinha. Então, são outras características, outros traços que
vale a pena a gente observar se aquela palavra candidata à fórmula, ela começa a aparecer nos textos dessa forma, destacada, né? Ela sofre uma espécie de destacamento. Então, isso também é indicativo de que aquela palavra pode ser uma fórmula. Estou falando, assim, de maneira bem genérica, como você começar a reunir seu material, né? Aí, agora, uma outra coisa que eu quero comentar, passar para a segunda e última parte, é elementos ainda não verbais. Então, por exemplo, aqui tem uma citação da Krieg-Planck, que ela chama atenção para esses elementos semióticos, né? Diferentes elementos que implicam o extrato gráfico e icônico, assim como o extrato verbal, devem ser igualmente levados em conta no contexto da fórmula. Então, ela dá alguns exemplos de um trabalho que ela fez, de uma pesquisa, sobre a fórmula desenvolvimento sustentável. Então, ela dizia aí que sempre que aparecia a fórmula, no texto, aparecia também a cor verde. Então, o verde é um elemento que é recorrente na circulação dessa fórmula. Então, aparece aí empresa sustentável, sustentabilidade, mas está escrito sempre na cor verde. Outra coisa que ela aponta é que é recorrente o perfil, o desenho de uma folha. Então, esse desenho de folha também era recorrente toda vez que se falava de desenvolvimento sustentável. Então, daí o analista depois tem que estudar, fazer suas hipóteses, fazer sua análise, o que isso representa para aquela fórmula, né? Como a fórmula lida, né, com essas questões aí, como ela se vale desses elementos não verbal para significar, né? Que sentidos isso produz? Uma outra coisa que eu quero falar, junto com isso, daí eu vou para o último grupo de exemplos. Então, mantenham isso em mente, a questão das cores, das imagens, né? Questões assim, mais elementos semióticos, gráficos, e a questão da memória. Então, sobre a memória, como eu disse, falo em mais detalhes lá na minha tese, mas vou só mencionar que lugar de memória é um conceito da história, né? Já existe esse conceito, foi proposto por Pierre Nora na história, e eu, então, mobilizo esse conceito, trago para a análise do discurso e aproximo do conceito de memória discursiva, tal como proposto por Curtine, né? E depois retrabalhado por Marianne Pavot, Sophie Moirant. Então, é um conceito que rende muito na análise do discurso, conceito de memória. E a Sophie Moirant, para usar apenas um exemplo breve, né, ela diz que certas construções discursivas condensam uma massa de lembranças, imagens, representações e se tornam um ponto de encontro de discursos que resistiram em nome de um acontecimento. Então, vocês vão ver isso já nos exemplos, né? Nas minhas pesquisas, eu proponho, então, considerar as fórmulas como um lugar de inscrição da memória, tornando-as um objeto imprescindível para a compreensão do funcionamento da memória nos discursos. Então, eu fiz questão de salientar essa asserção, né, que é o que tem me preocupado recentemente, é um aspecto que eu tenho investido, né, nas minhas pesquisas, a relação da fórmula com memória. Então, isso está aberto ainda, como eu disse, a novas investigações, a novas olhares mesmo, né? Então, pensando um pouquinho agora nas questões semióticas e nas questões de memória, vamos comentar esse exemplo aqui do Bovid-17. Aí é um post, né, no Face, eu acho. Todo mundo conhece alguém que sofre de Bovid-17, cegueira acima de tudo, ignorância acima de todos. Aí, só já adiantando uma questão, alguém fala lá, de covarde-17 também. Aí a pessoa responde, e não é a mesma, né? Então, a mesma doença, Bovid-17, covarde-17, aí vocês vão ver como isso aparece reformulado daqui a pouco. O que eu queria destacar é que, no exemplo, né, para a pessoa explicar, compreender o processo de produção de sentido desse enunciado, o Bovid-17, é preciso relacionar os elementos linguísticos
a materialidade textual com os elementos multissemióticos não verbais e também com a memória discursiva, evocada por essa fórmula, né? Então, linguisticamente, então vamos falar um pouquinho bem rapidamente, né? Os aspectos linguísticos, semióticos e a questão da memória. Linguisticamente, identificamos aí na palavra Bovid-17 que já se apresenta como uma espécie de reformulação do termo científico Covid-19. Trocou só o número, né, 17 por 19, em relação ao slogan do Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro que eu coloquei aqui do lado. E trocou uma letra, né, no caso do Covid-19, trocou o número e trocou a letra B no início, né? Em relação com o slogan e com a campanha do Bolsonaro, a gente vê que o B se mantém, então é um laço, né, uma relação com o slogan lá Bolsonaro, com a palavra mesmo, com o nome do Bolsonaro. O número 17 se manteve, e tem o slogan, né, cegueira acima de tudo, ignorância acima de todos. Ainda sobre a questão do linguística, a gente vê que o slogan ele tem uma relação intertextual com o slogan da campanha do Bolsonaro. Então, tem duas asserções separadas por uma vírgula. Alguma coisa acima de tudo, alguma coisa acima de todos. Então, essa estrutura está nos dois slogans separados por uma vírgula. Então, veja as relações linguísticas, né, que existem. É uma relação, acho que intertextual, mas para nós vai interessar mais a relação interdiscursiva, né? Então, na interdiscursividade, ao fazer essa análise com mais tempo, né, vai ser preciso identificar a relação interdiscursiva entre esses dois slogans, por meio da qual os discursos se colocam em posição de luta, de confronto. Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tem aí um discurso, né? E cegueira acima de tudo, ignorância acima de todos, está numa relação, que tipo de relação, né? De confronto, de desmascaramento, de desnudamento, de ataque. Então, aí uma análise discursiva mais detalhada, é preciso explicar isso, né? Futuramente. Eu só estou mais levantando as questões mesmo. Então, isso foram alguns aspectos linguísticos. Pensando agora nos aspectos semióticos, a gente está vendo os aspectos linguísticos, semióticos e memoriais. Na dimensão semiótica, a gente já pode observar as cores, né, o formato das letras. Então, produz sentido, né, esse aspecto, ligando os dois acontecimentos separados no tempo, obrigando o analista a considerar a memória e a história desses dois acontecimentos, a campanha do Bolsonaro e agora a pandemia da Covid, que são temporalmente próximos, são relativamente próximos. Não se trata de lembrar da campanha do Bolsonaro, né? Sempre é bom frisar isso. Não estamos falando de uma memória psicológica, cognitiva, que alguém precisa lembrar da campanha. Não é isso, é preciso explicar como, para fazer sentido, né, é preciso explicar a relação que existe entre um acontecimento e o outro, materializada aqui nas palavras, nas cores, nos elementos, como eu acabei de dizer. Então, por exemplo, os elementos semióticos são os mesmos, né? O tamanho das letras, o formato das letras, as cores, o número 17 é exatamente o mesmo, né? No original, tem só uma diferença, né? Na letra O, no original, lá no slogan do Bolsonaro, aparece uma representação da bandeira brasileira, mas agora é a imagem de um animal bovino, que aparece na letra O. Quando a gente vê ali o Bovid, tem o perfil, né, a imagem de um boi, de uma vaca, não sei. Um animal bovino ali. O primeiro laço memorial que se produz em Bovid-17 é a relação, em relação ao fato anterior à pandemia, em que os apoiadores do Bolsonaro são caracterizados como gado. Então, vocês devem até conhecer, né, as expressões que circulam, principalmente pelas redes sociais. Fulano de tal é gado do Bolsonaro, porque apoia o Bolsonaro. Há inúmeros memes com a imagem de uma vaca, de um boi, né? Eu vi outro dia um selo, a pessoa faz um comentário apoiando alguma coisa do Bolsonaro, aí vem um selo com a imagem de um boi, né? Ou então a pessoa escreve mu, né?
um mugido do boi, do gado, né? Então, a primeira relação é com essa situação, vamos dizer assim, com esse acontecimento dos apoiadores do Bolsonaro, vamos dizer assim, né, os bolsonaristas. Mas há uma outra relação que vale a pena destacar, e a memória se desdobra, então, para sentidos anteriores à eleição do Bolsonaro, que é um antigo dizer, eu diria que é um estereótipo, segundo o qual há pessoas que têm uma atitude bovina, há uma espécie de lugar comum, né, um tanto pejorativo até, para dizer que uma pessoa é muito passiva, que a pessoa não questiona, não reage a nada. Então, ela tem, nesse caso, uma postura bovina. Então, isso é muito antes da campanha do Bolsonaro. E a pessoa, às vezes, fala que o outro tem essa atitude bovina, também para dizer que ela não é muito inteligente. Não sei se vocês já ouviram alguém usar essa expressão nesse sentido. Então, nesse caso específico, a fórmula Bovide-17 se apoia em uma rede de relações memoriais para produzir sentidos, para significar. Isso tudo sem falar do caráter nocivo de Bovide ao evocar a doença Covid, né? Então, não se trata apenas de ser bovino, de ser passivo, ignorante, alienado, mas, de certa forma, de estar doente, contaminado com essa doença debilitante que cega os apoiadores do presidente. Daí o slogan, se a gente começa a explorar esses laços, né, memoriais para além das eleições, para dizer esse estereótipo da pessoa bovina, né, isso aliado aos sentidos da Covid, que é uma doença, né, então a gente vê que, além desse sentido de pessoa alienada, o slogan faz ainda mais sentido, né, cegueira acima de tudo, ignorância acima de todos. Então, a pessoa está contaminada por essa doença aí. Então, além do fato desse caráter memorial produzir sentidos apoiados em dizeres anteriores, a rede memorial construída a partir da fórmula se sustenta em acontecimentos históricos e também discursivos, como fica mais claro nessa outra charge aqui, que é o último exemplo que eu vou apresentar. Nessa reformulação, eu achei genial essa charge, porque aparece daí Covid-19, tem a carinha do vírus ali. Aí aparece Covarde-17, aí tem o Bolsonaro com a máscara nos olhos, né? Ficou famoso aquela entrevista que ele deu, que por um momento ele colocou a máscara errada ali nos olhos, ficou retratado, né, estereotipado com essa imagem. E depois aparece Covice-64. Então, eu achei genial, porque é uma reformulação do Bovide, do covarde, por Covice-64. Aí aparece o vice-presidente, com a farda, né, o general Mourão. Vocês podem ver que é verde, é uma farda militar, do Exército, né? E o número 64 alude ao golpe militar de 1964, né? Então, também isso alude ao fato de haver muitos militares, né, ocupando hoje cargos no governo, então se recupera a memória dessa época da ditadura e se recupera em outro fato recente também, né? Como eu disse, aquela entrevista do Bolsonaro, logo no início da pandemia, ele apareceu com a máscara lá desajeitado, né, cobrindo os olhos, foi só um momento, mas ficou como marca registrada, né, da gestão patética, da má gestão que ele tem feito na presidência. Então, por que o covarde? Né? Uma interpretação que eu faço, né, que eu tento justificar. Covarde porque ele nega as mortes, né, como foi a fala da Renata Carrion na semana passada, ele nega as mortes, ele foge do enfrentamento da doença, ele se recusa a enxergar a gravidade da doença, então por isso ele aparece com os olhos cobertos e com a cabeça baixa. Então, como a gente pode observar esses elementos não verbais, né? Além do covarde, o sentido de covarde, ele está com a cabeça baixa, ele está com os olhos fechados, vendados, né, com a máscara. E, por último, achei interessante, ao retratar aqui a imagem do general Mourão, né, ele tem um caráter fugidio. Vocês repararam que ele está olhando meio de lado, né, ele não está olhando diretamente, assim,
né, para frente, ele está olhando meio de lado. Então, fica assim um sentido, né? Nunca se sabe muito bem quais são as intenções dos militares, né? Às vezes os jornalistas falam de um golpe dentro do golpe. Será que os militares vão assumir, vão derrubar o Bolsonaro? Então, a própria postura do retrato, vamos dizer assim, do desenho, da ilustração do general, do vice-presidente, né? Sugere uma postura de desconfiança. Ele está presente ali, mas ele está com o olhar fixo em outro lugar, né? Então, está com o olhar direcionado para outro lugar. Então, esse caráter fugidio, né? Então, tem aí elementos não verbais, né? Elementos semióticos, e tem também questões de memória, relações de memória, evocando fatos históricos, acontecimentos históricos, a entrevista do Bolsonaro, né? O fato do vice ser militar, o 64, fazendo alusão ao golpe de 64. Então, como a fórmula mobiliza esse extrato memorial, né? Essa rede de memórias. Eu tinha aqui ainda alguns outros exemplos, mas por causa do tempo, eu vou deixar. Vou só, no final aqui, concluir com repetir, de certa forma, essa citação aqui da Krieg-Planck, né? Quando ela diz que as fórmulas, né, são um lugar privilegiado para compreender como os diversos atores sociais organizam, por meio dos discursos, as relações de poder e de opinião. Então, fica o convite para vocês lerem um pouco mais sobre fórmula, quem tiver interesse em fazer, né, uma pesquisa, iniciar uma pesquisa a partir da noção de fórmula. Também fica o meu contato, se quiser alguma questão, tanto da fala de hoje como qualquer outra, e agradeço muito a oportunidade. Eu vou aqui encerrar, para não tomar muito mais o tempo da Érica. A gente começou um pouquinho depois, né? Mas eu acho que encerro por aqui. Agradeço mais uma vez ao Baronas, ao Caio, a Tamires e a todos que estão assistindo a gente aqui. Bom, vou dar continuidade, então. Parabéns, Hélio, muito boa a sua fala. Depois, na hora dos debates, acho que você pode complementar aí alguma coisa. Eu reitero os agradecimentos, assim como o Hélio, ao Baronas, ao Ledinho Fiscara, a Tamires, ao Caio, ao colega Hélio por dividir essa live comigo, ao Grupo Festa, ao Disco 21 da Unesp, pelo compartilhamento de ideias constante. E é bom poder participar aqui com vocês virtualmente, o que já é um privilégio, né? Enquanto a gente sabe que muitos no nosso país nem têm saneamento básico, então a gente tem que reconhecer isso, porque às vezes os discursos da mídia, eles são bonitos, sempre dizem que hoje nós temos a tecnologia para isso, ainda bem que a epidemia veio no ano de 2020, e realmente, do ponto de vista tecnológico, nós estávamos mais preparados para isso. Em 2001, quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas, a internet da época caiu, porque não estava preparada para a demanda de informações que aquele momento necessitou, né? E hoje nós estamos tecnologicamente preparados para isso, mas a gente sabe que não para todo mundo. E seria muito bom poder falar de temas como literatura, arte, poesia, mas o tempo é duro, a realidade é que o mundo está difícil, são tempos difíceis, e parece até descabido falar de coisas bonitas, né? Eu gostaria muito de poder falar de coisas bonitas, o que já mostra aí uma dicotomia, né, de que a arte seria fútil, algo assim, e não é isso que eu quero dizer, evidentemente, é apenas, assim, reforçar esse momento duro que a gente está vivendo, com muitos brasileiros e, claro, entre outras nacionalidades, morrendo, literalmente, de Covid, além de morrer de fome, de sede e de falta de acesso, né, à saúde, à educação. A gente sabe que essa é uma doença que atinge a todos, ninguém está imune, mas que algumas pessoas estão mais desassistidas em relação a ela. E quando eu recebi o convite do Baronas, eu logo pensei em falar de um tema que me incomoda muito, que é a polarização.
e por isso eu intitulei essa fala como Covid-19 e a epidemia da polarização, porque, ao que parece, nós vivemos duas epidemias atualmente, né? Uma é real, viral, e a outra é uma epidemia de polarização. O colega Hélio já deu a deixa, né, quando ele apresentou as fórmulas Covid-17, comunavírus, que bem representam, sinteticamente, dois discursos bastante opostos, né? A gente sabe que não existem somente esses dois discursos, existem muitas nuances entre eles, mas se a gente, resumidamente, pensar em uma formação discursiva mais alinhada à esquerda e outra mais alinhada à direita, a gente teria, assim, muito bem estabelecido os sentidos dessas duas fórmulas que o colega Hélio já apresentou. Polarização é algo que sempre existiu. Menguenot teve uma sacada brilhante ao propor o conceito de interincompreensão como um fundador do discurso. Então, a interincompreensão, ela estaria na base da formulação discursiva, tanto quanto o interdiscurso, ideologia, inconsciente. Eu remeto aqui ao capítulo 4 de Gênesis do Discurso, de Menguenot, para esse conceito de interincompreensão, que sempre está na base dos discursos, né? Um discurso sempre interincompreende o outro. Acho que a gente poderia casar mais uma vez com os exemplos das formas apresentadas pelo Hélio. A epidemia é a mesma, mas para uma formulação discursiva, ela vai ser uma bovide, para outra, ela vai ser um comunavírus, digamos assim. Nós sabemos que o contexto político no Brasil, principalmente desde acontecimentos como os manifestos de 2013, o impeachment da Dilma, as eleições de 2018, acentuaram, intensificaram a polarização em nosso país. E eis que agora, então, em 2020, surge um novo inimigo real, uma doença que se espalha pelo mundo. Trata-se de um inimigo comum, que atinge todas as nacionalidades, classes sociais, idades, como eu já disse, claro que com algumas particularidades em relação a grupos de risco, pessoas mais desassistidas. Um problema comum poderia suscitar a busca de soluções comuns. Eu cheguei a ler que em alguns países a epidemia teria trazido um senso de nacionalidade, ficar em casa seria algo patriota, proteger a nação. Mas aqui, a epidemia parece que vem reforçar torcidas opostas. Em mim, particularmente, não sei se alguém vai concordar comigo, depois a gente pode conversar no debate, reforça um sentimento de solidão profunda, porque eu não pertenço a nenhum dos grupos antagonicamente marcados, embora isso não me impeça de perceber as diferenças e as gravidades em relação a esses grupos. E a polarização nos faz esquecer como sociedade, e não aqui esquecer porque somos desmemoriados, sem memória, mas como um esquecimento pechetiano, talvez, de coisas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa mesma declaração, se fala do direito à vida, como direito fundamental e inalienável do homem, e também do direito à propriedade, por exemplo. Porque esse conceito não se refere apenas a grandes latifúndios, mas também a mais humilde casinha conquistada com o suor do trabalho. Mas os discursos que circulam e as distorções fazem parecer que são coisas que pertencem a formulações discursivas opostas. Então, nesse mundo polarizado que a gente vive, nos percebemos o tempo todo tendo que nos justificar. Quem aqui nunca precisou começar uma frase como: não sou petista, mas penso X, não sou alguma coisa, mas penso Y. São polarizadas ou distorcidas até mesmo definições clássicas, como a democracia. E a democracia passa a ser tida por alguns como a ditadura do voto. Se eu votei, eu tenho que idolatrar cegamente aquele que eu votei, e não mais como o direito de votar
para fiscalizar a atuação do governante, e nós vemos isso como um exercício de cidadania. Nós vemos faixas em protestos com dizeres como impeachment do STF, ou seja, o nosso país banalizou o impeachment. E o senso comum polarizado passa a perceber como impossível o discurso que não idolatre algum dos deuses, e isso pode ser de qualquer um dos lados. Volto aqui ao meu sentimento de solidão, pois mesmo quando eu admiro, eu faço com criticidade. Eu poderia até remeter a alguns trabalhos acadêmicos, um artigo mais antigo meu sobre Pagu, ou um mais recente sobre o ethos da economista, da educadora financeira, Natália Arcuri, como exemplos de admirar com criticidade. O meu ponto aqui é que a doença COVID, em nossas condições de produção, ressaltou antagonismos pré-existentes. Então, a gente tem antagonismos como público versus privado, economia versus saúde, sendo acentuados nesse momento. O funcionário público se tornou cada vez mais o inimigo público. Ele já era denominado parasita. Agora, ele é o parasita que assiste à crise de barriga cheia, com a geladeira cheia. São frases cruéis que mereceriam direito de resposta. Nesse caso aqui, né, o funcionário, o servidor público, ele se torna um bode expiatório, num sentido que acaba trazendo à tona a confusão que existe entre Estado e governo. Ao criticar os governos, principalmente por conta da corrupção que existiu e existe dentro de vários deles, se deslocam essas críticas para as instituições do Estado. E o cidadão acaba caindo numa armadilha de abrir mão, de achar que ele deve abrir mão do próprio Estado, que seria aquele que deveria protegê-lo, e também exercer o poder fiscalizador, regulador, garantidor de direitos. O conceito de bode expiatório que eu falei está bem relatado no livro do Patrick Chardot, que eu vou citar daqui a pouco também. Também acabou soando cruel a fala de outro enunciador, ainda bem que veio o vírus. Nós sabemos que, se por um lado a frase foi mal colocada, por outro, ela também foi mal contextualizada, e isso acontece na formulação dos discursos midiáticos, mas o meu ponto aqui é que ela acabou servindo para reiterar um discurso. Eu li muito em relação a essa fala, é por isso que é melhor o Estado mínimo. E, na verdade, a fala, ela tinha ali um sentido, se fosse colocada dentro das suas condições de produção, de valorização do Estado, né, no sentido, olha, esse vírus, ele vem e nos mostra o quanto é importante ter instituições como o SUS funcionando, o quanto o Estado não é SUS, é educação pública e gratuita, e não se confunde com governos, com os seus políticos. Eu me vi dando essa explicação a algumas pessoas que criticaram a fala, porque eu ainda acredito que a gente precisa ter paciência, né, e não cair nessa polarização de, tá vendo, esse é horrível, tá vendo, esse outro aqui também é horrível, e tentar compreender como os discursos são ditos, conforme os seus lugares de fala, as suas condições de produção. Eu busco mostrar que a doença COVID-19, ela tem sido, então, pretexto para maximizar discursos que fundamentam a polarização, com falsos argumentos, como, sou a favor da economia, logo, o comércio precisa ser aberto, ou, sou a favor da saúde, logo, o comércio deve permanecer fechado, como se fossem sempre coisas antagônicas. Então, não se discutem, pelo menos no ambiente polarizado, com rigor e método científico,
formas de preservar simultaneamente saúde e economia, porque a gente sabe que, necessariamente nessa ordem, as duas coisas são importantes. No começo da minha fala, eu falei sobre a falta de saneamento básico, por exemplo, que atinge muita população ainda, e sem uma economia que funcione, esse problema não é resolvido. Eu não estou aqui defendendo um dos pontos, mas propondo um debate. Será que não poderíamos pensar em questionamentos como o que seria mais viável simultaneamente para saúde e economia? Nessa ordem, necessariamente. Talvez liberar comércio com cuidados e restrições não seria mais viável do que liberar cultos e jogos de futebol? É um questionamento apenas, tá? Eu não estou aqui realmente respondendo a isso. Por outro lado, recentemente, numa live, o psiquiatra Daniel Martins de Barros, ele também, numa live com Átila Yamarino, ele apontou, ele fez uma fala da seguinte forma: a quarentena virou um dogma, uma questão de honra para alguns. Justamente porque existe esse outro lado que minimiza a importância da pandemia, diz que não é nada, que não precisamos nos precaver, que também existiria o extremo oposto. É aquela pessoa que é ao contrário, né, de quem minimiza, de quem faz churrasco, de quem não segue a quarentena, é aquela pessoa que é o vigilante exagerado. Se vê alguém tomando sol no quintal, ela vai denunciar, fotografar e ser o vigilante ali da quarentena. E o Átila, na mesma live, apresenta uma hipótese interessante para esse comportamento do dogma, né, do dogma da quarentena, que isso se daria por conta da falta de coordenação e amparo do Estado, que acaba deixando os cidadãos restritos em seus dogmas, conforme as suas convicções, as convicções que já se têm anteriormente, então não se discute o que pode vir a ser feito fora desses dogmas. O Patrick Chardot, no livro A Conquista da Opinião Pública, vou mostrar aqui o livro para vocês, e eu tenho uma resenha sobre esse livro, para quem quiser depois acompanhar, no meu canal do YouTube. Eu ficaria muito feliz e honrada se vocês quiserem fazer uma visita. Eu faço lá algumas resenhas de alguns livros acadêmicos, mas também não acadêmicos, e é um projetinho pessoal, algo que eu queria fazer há algum tempo e acabei fazendo esse ano. Nesse livro, né, assim, ele fala sobre a ordem do possível e a ordem do desejável. Eu vou voltar a esse conceito, mas vou dialogar um pouquinho antes com o Menguenot. Nós podemos dialogar aqui a respeito da polarização com a fala do Menguenot em sua live, aqui nesse próprio evento do LEDIM, na sua fala intitulada Quem Fala na Epidemia? Notas sobre etos e porta-voz. Menguenot diz o seguinte: normalmente, quando se convida um perito, é para entender. No caso do coronavírus, o perito participa da divulgação de urgência. É para sobreviver que o ouvimos, não para entender. Ainda Menguenot, dizendo: parece que a noção clássica de divulgação não é suficiente para explicar o que acontece hoje. Não é uma verdadeira divulgação. O saber sobre a coisa está mudando todos os dias. Então, o que o Menguenot aponta é que não são preenchidas as condições clássicas da divulgação científica quando se divulga a respeito do Covid, que seriam, 1, o desejo de saber, 2, a estabilização do saber. O desejo de saber existe, todos querem saber mais sobre Covid, porém, a estabilização do saber ainda não existe. Pesquisas ainda precisam ser feitas e concluídas, ainda não podemos dizer coisas, verdades definitivas sobre a epidemia. Então, Menguenot, sempre perspicaz em relação à necessidade de refinamento conceitual,
ele aponta que há necessidade de enriquecer a tipologia da divulgação científica, porque estamos tratando de um novo tipo de divulgação científica, que é uma divulgação de urgência. E pensando nessa necessidade já apontada por Menguinot, nós poderíamos pensar em características para esse novo tipo de divulgação científica, como, por exemplo, a necessidade de humildade epistemológica diante do urgente. Ninguém tem a verdade definitiva hoje. Só que isso é algo que conflita com o desejo do público, já que este quer certezas. Então, aqui eu volto ao Patrick Chardot, em relação ao que ele diz sobre a ordem do desejável e a ordem do possível. As pessoas querem certezas, isso é o desejável. Mas é preciso desconstruir o lugar da certeza para se compreender o problema da polarização. E eu vou finalizar aqui com 2 dados, mas, na verdade, eu vou explorar apenas um deles, o segundo eu vou apenas apresentar. E agora eu pediria para o Caio ou a Tamires colocarem para mim os slides que eu deixei, por favor. E eu vou exemplificar a questão sobre como um pouco a mídia faz funcionar essa questão da polarização, com a fala do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, numa participação na Globo News, no dia 24 de maio. Pode passar para o segundo slide, por favor? Muito obrigada. Então, aqui a gente tem uma fala, uma entrevista na Globo News, com vários articulistas participando, e eu vou citar uma fala em que o Teich dialoga com esse jornalista. Pode passar para o próximo slide, por favor, e no próximo eu tenho um trecho recortado da fala, que eu vou não analisar hoje, porque eu não tenho uma análise pronta, mas dividir com vocês, e talvez possamos até debater aqui em relação a ela, né? Então, a gente perceber como a mídia, ela busca um pouco esse senso esse sentido de polarização, e como, no caso aí, o ex-ministro Teich, ele procurou sair um pouco dessa polarização, e aqui eu não estou defendendo, eu não estou dizendo que é a fala perfeita, que louvando alguma coisa do tipo, mas eu gostaria de mostrar como esse efeito funcionou aqui nesse debate, nessa entrevista, né? Então, dentro do debate, a gente teve esse diálogo, eu vou ler aqui para a gente acompanhar. O articulista: não estou dizendo que havia um conflito, mas havia uma divergência entre o senhor e o presidente da República. O Teich: esquece o presidente, eu não vou responder isso, eu não vim discutir o presidente. O articulista: mas eu estou querendo chegar, Teich, está fazendo o que eu pedi para não fazer, polarizar é ruim para o Brasil, para a população, a sociedade. Não estou querendo polarizar, estou querendo entender a posição do senhor. O senhor, então, é a favor de somente um isolamento vertical? O senhor é contra isso? Teich: se é isso que você vai dizer, que eu sou contra o isolamento vertical, eu preciso que você fale o que eu disse, não o que eu não disse. Eu preciso que você diga que eu sou a favor de um isolamento mais seletivo, nem vertical, nem horizontal. Só espero que você não foque no vertical, porque foi o que o presidente falou, que aí você vai estar fazendo uma coisa que não é boa para o Brasil, e é polarizar na hora que a gente mais precisa de harmonia. E eu acho que isso não é legal. Continuando no próximo slide, por favor. Eu recortei também um trecho de uma fala em que o Teich, ele responde a um médico que também participa do debate, e o médico fala sobre a falta de compaixão que se vivia no Brasil, na condução da epidemia,
E o Taishi, a gente percebe muito essa luta dele para trazer a resposta para ele, né, e não para o contexto ali do qual ele participou. Então, ele diz, eu fui para a linha de frente, eu que coloquei em negrito, porque eu quis destacar aí alguns pontos centrais que ele trouxe para o discurso dele, né, para a fala dele. Eu vi um monte de gente no leito na UTI, né, quer dizer, ele não está negando, ele não entra num discurso negacionista, né. O que não faltou no meu período foi compaixão, da parte dele, pelo menos, ele traz muito essa fala para ele. Quando entrei, intensifiquei a coisa dos testes, eu corri para que a gente possa ter teste o mais rápido possível, e a gente vai ter. Quer dizer, ele traz aqui para o discurso dele esse reforço da importância dos testes. Além de remédio, a gente tem que discutir vacina, mais um ponto importante aqui no discurso dele. E aí ele contextualiza um pouco até essa questão que tem relação com a vacina que está sendo testada hoje no nosso país. Fui conversar com a representante de Oxford, trouxe para o Brasil a vacina. Então, eu não estava vendo só remédio, além de tudo, eu estava vendo vacina. E isso é uma opção para o Brasil, para o futuro. E a vacina, não dá para a gente ficar fora de estudo da vacina, porque a hora em que a vacina sair, não vai ter para o mundo inteiro. E quem estiver à frente nas pesquisas, inclusive, uma das coisas que está sendo discutida é a produção da vacina no Brasil. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, o exercício que eu tentei mostrar aqui foi de que o Taishi, né, mais uma vez eu repito, eu não estou louvando, endeusando a fala dele, mas ele procurou, de alguma forma, evitar que a mídia produzisse certos destacamentos na fala dele, como, né, exemplos fictícios aqui. Taishi diz que é contra isolamento vertical. Taishi diz que o presidente está errado. Então, assim, a gente, conhecendo um pouco o funcionamento da mídia, a gente sabe que a mídia, ela busca, de certa forma, essas manchetes polarizadas. E o que o ex-ministro faz aqui é, de certa forma, desestabilizar a cenografia jornalística pautada no destacamento. Ele tenta evitar que a mídia produza um destacamento que não é o que ele gostaria, pelo menos, que ele expressa que ele não gostaria. E tanto que uma manchete que aparece no Estadão é essa: Taishi, sou a favor de isolamento mais seletivo. Então, isso não significa que ele seja a favor ou contra o governo, mas há uma tentativa dele em trazer o debate jornalístico para aquilo que ele acredita como médico na área de saúde, e não para reforçar o que ele entende como uma polarização no governo. Agora, é claro que, como analistas de discurso, nós sabemos que o discurso não são apenas palavras. E a saída do Taishi do governo, ela tem relação com, né, pelo menos no nível que a gente pode minimamente pressupor, com base em elementos que nós temos, que a saída tem relação com não assinar protocolos com os quais ele não concordaria. Então, o discurso não é somente a sua fala, né, assim, a sua atitude de sair do governo, ela traz um posicionamento contrário, e eu também não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, se essa tentativa essa forma de tentar sair da polarização, se ela é positiva ou negativa, mas ela mostra uma tentativa de sair um pouco desse funcionamento que a mídia acaba produzindo muito em cima dos destacamentos. Sobre destacamentos também, quem quiser conhecer, eu trabalho com esse conceito no meu trabalho de pós-doc, que está publicado pela editora Unesp. Se vocês entrarem no site da editora Unesp, o título é Aplicativos de Notícia e Destacamentos Jornalísticos,
e é possível fazer o download gratuito do livro no site da editora Unesp, tá? E aí eu vou passar só para o último exemplo, pode mudar o slide, por favor, e realmente é só um exemplo, aqui eu não vou fazer uma análise, né, assim, eu vou apenas mostrar, eu acho que esse exemplo, ele reforça uma das formações discursivas mais evidente, mas também dialoga com outras. Essa parte dos memes, podemos dizer que o Brasil é excelente, riquíssimo na produção de memes, né? E aqui a gente tem essa imagem, se o Titanic estivesse cheio de brasileiros. E aí nós temos um texto para cada nível aí do afundamento, né? O primeiro deles agora é obrigatório usar colete salva-vidas, Isso é uma ditadura. Esse enunciado, ele é interessante porque ele desestabiliza um pouco a polarização, né? Assim, nós sabemos que tem um lado que minimiza a epidemia, diz que é apenas gripezinha, algo assim, né? Mas também houve um lado antigoverno que inicialmente ressaltou esse lado aí do discurso de que certas medidas contra a epidemia também soariam como uma ditadura, o que traria uma crítica à China, uma busca pelo suposto valor democrático. Aí a gente tem no segundo, eu li o chat aqui, eu concordo, a gente manda para o Círio fazer uma análise detalhada depois, né, que o Círio é o cara aí do humor. Aí no segundo nível da imagem, é só um icebergzinho, né, claro, nitidamente dialogando aí com só uma gripezinha, e aí minimizando, né, um discurso que minimiza a epidemia. Aí, num nível mais acima, não estou vendo ninguém se afogando por aqui, né? Então, claro, né, dependendo de onde você está, se você não está nos hospitais, e até o que o Taish colocou no discurso dele, né, eu não sou um negacionista, eu fui aos hospitais, às UTIs, eu vi o que está acontecendo, e aqui a gente tem um nível do Titanic com esse enunciado, não estou vendo ninguém se afogando por aqui. Aí, num outro nível, mas ninguém está falando de quantos morreram pela violência, né? Agora só se morre afogado. Então, mais uma vez a polarização, talvez aquele lado, aquela tentativa de ver o lado bom das coisas, mas não é porque se está falando das mortes pela epidemia que está negando as outras, né? Inclusive as mortes por fome, pelos problemas da economia, não se está negando isso, mas é uma das falas ali que aparece. E, por fim, lá na pontinha do navio, a gente tem uma que é, assim, bem irônica, né? O pessoal só fala do quanto afundamos, mas olha o quanto subimos, né? Que você traria ali a perspectiva de quem não sofre os problemas, né? De quem provavelmente não viveu nas suas próprias famílias o drama da doença, da morte. E eu encerro por aqui, né, deixando esse gostinho do humor, mas a análise fica para a gente complementar nos nossos estudos futuros, e eu encerro por aqui para a gente abrir os debates e, conforme as perguntas, as participações, posso vir a comentar mais alguma coisa, assim como o meu colega Hélio também, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço a atenção. Muito obrigado, Hélio e Érica, pela fala de vocês. Acho que, então, podemos abrir um momento para discussões, né? Chegou aqui uma questão para o Hélio, primeiramente, eu vou ler, tá? Tenho um interesse preliminar de produzir uma dissertação sobre a capacidade de ditados e fórmulas semelhantes cristalizarem determinadas crenças e servirem ao propósito da persuasão, do convencimento, sendo utilizados pelo sujeito como um mecanismo que desafia seu leitor ouvinte com uma crença supostamente consensual na sociedade. O que acha dessa ideia de pesquisa?
Caso ache interessante, como poderia se dar sua metodologia e referencial teórico? Eu consegui ler aqui essa pergunta do Tiago Felinto, né? Eu achei muito difícil a pergunta para uma quarta-feira à tarde, muito difícil. É uma pergunta, assim, já para o orientador, né, dele. Mas é muito boa a pergunta, eu achei muito interessante, difícil porque eu não sei se eu vou conseguir responder, mas a pergunta é muito boa e a pesquisa eu acho ótima, acho original até, porque não li ainda nada que aproxime o funcionamento das fórmulas do funcionamento dos ditados, slogans, né? Funcionamento de, você falou, acho que ditados e provérbios, né? Não, ditados. Então, é um problema que eu vejo, mas aí você tenta resolver, né? É que os provérbios, existe uma diferença, eu acho, talvez fundamental ou constitutiva dos provérbios e dos ditados, você falou ditados, e das fórmulas discursivas, tal como a Krieg Planck e outros autores estudaram, né? Os ditados, por isso que eu estou falando provérbio, porque eu já escrevi aqui ditados e provérbios, eles geralmente são mais estáveis, né? Eles se apoiam assim eles expressam uma espécie de verdade universal, com muitas aspas, né? Essa universal e essa verdade, porque a gente sabe que ditados e provérbios, eles são mesmo provérbios assim que são os mesmos linguisticamente parecidos em espanhol, em inglês, em francês, eles têm características culturais, né, sociais aí que precisam ser pormenorizadas. Mas geralmente os ditados, eles são mais estáveis, expressam, até chama, né, senso comum, ditado popular, eles expressam o senso comum. Então existe o senso, a concordância. Na fórmula existe sempre dissenso. Então, a fórmula, dificilmente ela é consensual como um ditado. Ela quebra o consenso. O ditado, ele pretende, né, estabelecer uma verdade que seja a mesma para todos. A fórmula também tem como intenção, mas quando a gente vê as ocorrências da fórmula, ela quebra sempre o dissenso, né? Inclusive, às vezes, é até contraditória. Então, a primeira dificuldade sua seria comparar o caráter mais consensual dos ditados com o caráter polêmico das fórmulas. E aí, eu faço algumas sugestões para você, enquanto eu corri aqui na minha estante, procurei aqui. Hoje eu estou propagandístico, né? Estou fazendo as propagandas, Então, tem esse livro aqui que eu organizei junto com o Baronas, a Gleice Moraes, professora Gleice Moraes, professora Rilmara Lima, professor Roberto Baronas e eu mesmo, que se chama Pequenas Frases na Política Brasileira, Francesa, Anglo-Saxônica. Não sei se está com luz aí. E aí tem um texto que eu escrevi aqui em que eu exploro a relação das fórmulas com pequenas frases, alguns provérbios, alguns slogans, talvez seja interessante. E aí eu indico esse livro, que é a Enunciação dos Provérbios, da Regina Rocha, para suas leituras, para te ajudar a pensar. E esse aqui, que é muito famoso, do Olivier Rebaud, que se chama O Slogan. É claro que você falou em ditados e tal, mas aqui ele fala do slogan, mas ele também fala sobre provérbios, sobre ditados populares. Muito, muito interessante. E talvez eu daria essas indicações para te ajudar a amadurecer a ideia, mas gostei do tema, assim, né, da questão, muito boa. Bom, tem uma questão aqui para a Érica. Como pensar também os processos envolvidos na banalização da palavra polarização? Hoje, nos jornais, nas redes sociais, psicólogos, empreendedores falam em polarização, mas acredito que a dimensão política nem sempre é abordada.
Então, como pensar esse esvaziamento de sentido da palavra e seus efeitos no futuro do país? Bom, boa pergunta, né? Eu acho que tem razão de se preocupar com a banalização, porque os discursos opostos, eles podem conviver. Se a gente também achar que tudo é polarização, pode parecer que a gente está querendo imaginar um mundo em que tenha uma visão só, né? Uma visão única, e a gente eu tenho uma resenha sobre um livro que a gente estudou no Festa, sobre a polêmica. Hélio, me deu um branco agora, me ajuda com o nome do livro que a gente estudou sobre polêmica. Tá. Aí eu estava lembrando dele, o da Camossi, né? A apologia da polêmica. Isso, Apologia da Polêmica. Me deu um branco agora, ainda bem que tinha um amigo Hélio para me socorrer. Apologia da Polêmica. E eu faço uma resenha desse livro chamada Polêmica pela Paz. E nessa resenha, eu trato justamente de algo que a Moci trouxe nesse livro, que é a questão do dissenso como suporte da democracia. Porque a democracia, às vezes a gente pensa que é sempre buscar um consenso, né? Então, aqui nós discordamos, nós conversamos, mas nós temos que tomar uma solução prática, então a gente tem que chegar a um consenso. E a Moci, de certa forma, ela defende um pouco a ideia de que a democracia, ela não é exatamente a arte do consenso, ela é a arte do dissenso, porque você conviver com o diferente, com opiniões opostas, faz parte, né, da diversidade, de você respeitar opiniões diversas, opiniões opostas. Então, eu acho que é muito pertinente, realmente, essa preocupação com a banalização do termo polarização. Só que aqui, e eu não sei se é um pouco a gente puxar a sardinha para o nosso lado, né, que atuamos aqui no discurso científico, a gente sempre pensa nessa questão do que é opinião e do que é discurso já desenvolvido pela ciência. Por isso me interessou tanto esse livro aqui do Patrick Chardot, né, sobre como se constitui a opinião pública sobre algum tema. Porque opinião pública é uma coisa muito forte, ao mesmo tempo muito abstrata. O que é opinião pública? Né? A opinião pública é o conjunto das mais diversas opiniões, então não necessariamente ela vai ser consensual, também vai ter dissenso dentro da opinião pública, da opinião em geral. Mas nós temos hoje uma briga entre o que é opinião e o que é discurso fundamentado pela ciência, né? Para pegar um exemplo bem simples, a importância das vacinas. A gente sabe, hoje em dia tem movimento anti-vacina, assim como tem movimento de terraplanista. Recentemente, falando sobre divulgação científica em uma palestra, jornalistas defenderam, por exemplo, né, como jornalista, eu tenho também essa formação, né, como jornalista. Então, supostamente, no campo jornalístico, nós temos que dar voz aos mais diversos posicionamentos. No entanto, eu, como jornalista, não tenho que dar voz a um terraplanista, só para preencher ali uma fala, eu ouvi todo mundo. Porque isso é um discurso já comprovado como não possível, né? A gente tem o ministro astronauta ali, que faz parte do governo atual, do governo Bolsonaro, Marcos Pontes, dizendo numa entrevista também para a Globo News, eu vi a Terra do espaço e ela é redonda, né? Então, assim, a gente tem a ciência mostrando, enquanto que algumas coisas podem abrir para debates, mas outras não, né? Então, assim, a gente não teria por que polarizar um discurso que você já tem uma realidade constituída pela ciência, e aí que vem também o conceito bastante pertinente de pós-verdade. O Anger Miller tem um texto maravilhoso sobre isso,
que chega algum momento em que a gente tem que tomar posição, né? Assim, eu, até como personalidade de ser eu sou uma pessoa muito conciliadora, então eu acho que a gente tem que sempre mostrar, né, que às vezes não é uma coisa só, nem brincando aqui um pouquinho com as fórmulas do Hélio, não necessariamente tudo é Bolvide ou comunavírus, né? No entanto, existem conceitos que já estão estabilizados pela ciência, né? Por exemplo, que desmatamento faz mal. É uma verdade científica, não é o relativismo do Trump, né? Então, acho que a pergunta é bastante pertinente para a gente realmente não banalizar, né? O que pode ser polarizado e o que não pode ser polarizado, mas que, às vezes, sair um pouco disso, como eu acho que o Taishi tentou fazer um pouco, olha, deixa eu então, já que vocês me chamaram para entrevistar, deixa eu falar o que eu tentei fazer. Eu acho que traduzindo muito livremente é o que ele diz ali naquela entrevista, né? E sair um pouco da polarização. Eu acho que é um exercício de buscar trazer de volta o debate para a sociedade, com tudo o que ele implica, consenso, dissenso, discordâncias, porque a gente pode discordar das pessoas e se dá bem, né? A gente pode ter pontos de vista diferentes e respeitar. O que a gente não pode é defender coisas que tragam consequências ruins, né? E negar um conhecimento que já está comprovado que traria doença, morte, que prejudica vidas, a gente sabe que seria algo ruim. Bom, eu divaguei um pouco, mas espero ter não respondido, mas debatido com a pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Chegou uma outra questão para o professor Hélio. Até que ponto e se podemos pensar as fórmulas relacionadas ao discurso polarizado? Pelos exemplos, as fórmulas e a polarização me parecem diretamente ligadas. Será que as fórmulas não ajudam a marcar a polarização? Para nós dois, a pergunta? Os dois podem responder. Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que o Hélio pode complementar também, justamente porque a fórmula, ela condensa os discursos, né, então, assim, a fórmula é a maximização de uma certa formação discursiva, e aí a gente tem um pouco do simulacro do Menguenot também, né, a fórmula, geralmente, ela exalta aquilo que é de mais oposto no discurso do outro. Então, ela acentua, eu acho que acentua. Gostaria de ouvir o Hélio também sobre isso. Eu concordo, sim, com a Érica. Acho que é quase aquela pergunta do ovo e a galinha, né? A polarização produz as fórmulas ou as fórmulas, de certa forma, reproduzem, continuam reproduzindo, produzindo, né? Intensificando a polarização. Acho que é uma natureza paradoxal que o discurso vai se retroalimentando, assim, né? Eu acho que sim, as fórmulas... Isso não acontece com todas as fórmulas, mas é uma coisa que eu já me perguntei, no momento eu não parei um pouco de pensar nisso, mas esse material agora, na pandemia, ele traz de volta essa questão. Será que existem fórmulas... daria para usar aquela teoria do Menguenot da interincompréhension para estudar as fórmulas. Por exemplo, eu escrevi uma vez um texto, mas não me aprofundei muito. Direita, coxinha, e esquerda, caviar. Então, tem a direita, né? Coxinha, que aí é enunciado pela esquerda. E tem a esquerda, caviar, tentando desqualificar a esquerda, enunciado pela direita. Parece que são... O Baronas, acho que escreveu um texto com a Fernanda sobre estereótipos. Não lembro agora, Barona, aquele dos estereótipos lá, que é o Sírio que pega a teoria do simulacro e traz para a questão dos estereótipos. Eu acho que tem uma questão aí das fórmulas, sabe? Que poderia, sim, ter fórmulas que funcionam totalmente de forma polarizada. Acho que sim.
Mais alguma? Isso, Baronas, é aquela das piadas do Joãozinho, os estereótipos e simulacros, é uma coisa assim. Bom, muito obrigado pelas respostas. Eu gostaria de agradecer também a galera que nos assistiu, pelo Meet, pelo Facebook. A galera está elogiando os participantes de hoje. Acho que também, quem tiver mais perguntas, pode enviar por e-mail, né, para os participantes. Baronas, quer comentar alguma coisa? Entra aí. Opa! Parecendo... Opa! Meu nome é Eliana Martins. Bom, estou brincando aqui. Não, eu queria, assim, antes de agradecer, pedir para o Hélio falar um pouquinho, Hélio, sobre o teu trabalho a respeito dos cuidados, né, que o pesquisador tem que ter ao eleger determinadas fórmulas, né? Eu sei que na tua tese você fez uma discussão também extremamente interessante sobre isso, né? Mostrando todos esses cuidados que o pesquisador deve ter para a eleição das fórmulas, né? Inclusive a partir da mobilização de determinadas ferramentas computacionais para tanto, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. E a Érica, falar um pouquinho se essa estratégia do Take, né, de não entrar na polarização midiática, não era uma tentativa também de ele se manter no cargo, né? Dado que o antecessor dele, né, o Mandetta, caiu justamente por, entre outras coisas, né, por enfatizar o tempo todo essa polarização, né? Digamos, comprar muito o discurso hegemônico da mídia, né? Não sei. Só para a gente manter aceso o diálogo por enquanto aqui, tá? Obrigado. Quer começar, Hélio? Posso começar? Então, Baronas, eu até tinha previsto um slide, mas depois eu acabei tirando por conta do tempo mesmo, para falar um pouquinho disso no início da minha fala, sobre um roteiro, mas, já que eu estou, né, nas propagandas boas hoje, vou fazer mais uma vez uma propaganda da minha tese, e eu pormenorizo, né, lá na tese e proponho um roteiro para coleta de textos que possam embasar uma pesquisa sobre fórmulas, né? Eu também escrevi um artigo que se chama justamente Fórmulas Discursivas, um roteiro de pesquisa. Eu peguei esse roteiro lá da minha tese e apliquei utilizando, eu acho que foi cultura do estupro e ideologia de gênero. Então, utilizando essas formas, eu fui testando e comentando tópico por tópico, né, desses cuidados que você falou. E quem quiser, eu acho que vai sair em breve, mas também pode entrar em contato, posso dar uma versão preliminar que eu tenho. Estabelecer, assim, por exemplo, a fórmula é polêmica, como eu estava falando. Como que eu vou pesquisar? Parece que são as categorias muito abstratas, né? Claro que é um conceito teórico, implica alguma abstração. A fórmula é um referente social, ela é polêmica. Mas como que eu vou verificar isso na hora de procurar uma fórmula? Então, eu sugeri, né, eu propus que por exemplo, para flagrar esse traço de polêmica, você colocar lá cultura do estupro, por exemplo, ideologia de gênero. Em vez de você digitar lá no Google ou no Bing só ideologia de gênero, o pesquisador ele poderia, né, digitar discordo do termo ou da formulação ideologia de gênero, concordo com o nome ideologia de gênero, ou não existe ideologia de gênero. Então, se você colocar sempre
certas estruturas ali, um enunciado. Aí eu proponho vários enunciados, né? Não existe X. X é a fórmula, né? Discordo de X, concordo com X, não existe X, a definição de X, estruturas como ideologia de gênero não é, ou ideologia de gênero é. Então, se você digitar dessa forma, você vai já direto para a discussão que a Krieg-Planck chama de valor de dicto, né? Que você não está discutindo... tudo bem, você pode discutir o valor de ré, se aquilo existe ou não, mas interessa mais o valor de dicto, que é o nome daquilo, como chamar aquilo, porque aí a direita vai chamar de uma coisa, por isso que em alguns momentos eu acho até que a fórmula talvez seja a COVID mesmo. O COVID-19 não pode ser uma fórmula porque ele é consensual, né? É um termo científico, do campo científico, médico, ele é consensual. Talvez seja um tema, uma palavra-chave daquelas que o Menguenot propõe lá no livro dele, Discurso e Análise do Discurso. Mas, assim, se a gente pensar em termos de doença, quando é a doença para uma formação discursiva de esquerda, a doença é o Bovid, é o próprio Bolsonaro. Eu já encontrei Bolsonaro vírus, coronavírus, olavírus, então, além do Covid, do Bovid, do Covad, né? Então, são muitas reformulações. Então, a doença é o olavírus, o coronavírus. Para uma formação discursiva do lado esquerdo do espectro político, aliás, do lado direito, a doença é o coronavírus, né? Então, parece que é a mesma doença, só que eles vão enxergar uma posição, vai enxergar uma coisa, outra posição vai enxergar outra. Então, esse roteiro que eu propus é para tentar especificar critérios muito práticos, muito pragmáticos, que possam ser digitados ali no buscador, né, para tentar flagrar essa polêmica, essas discussões. E assim por diante, uma série de outros aspectos, né? Então, fica aí o convite. Bom, vou responder, então, a minha parte em relação à pergunta do Baronas. Baronas, na verdade, essa entrevista foi posterior à saída do Taixe. Então, o intuito ali dos jornalistas era justamente extrair a manchete de por que ele saiu, né, talvez. Mas, na verdade, ele foi estratégico, sim, né, porque, na minha visão, ele quis trabalhar um pouco a imagem dele ali, porque ele ficou um pouco conhecido como o ministro que não fez nada, até, assim, saiu muita piada, muito meme sobre ministro zumbi, até porque ele tinha, assim, às vezes, algumas imagens dele com uma cara, assim, de sono, tem um pronunciamento do Bolsonaro com todos os ministros, que a fala dele se tornou, a imagem dele ele se tornou meme, né? Em relação a isso, eu me solidarizo bastante, porque, por exemplo, quem diz que nós também que estamos aqui dando a nossa cara numa live, também não temos a nossa cara de sono, né? Não vamos ser chamados de zumbi depois. Então, eu tenho bastante dificuldade com essa generalização de que todo mundo que está no governo é ruim, e é dificuldade mesmo, porque eu também não tenho, assim, a ilusão, né? Já que aqui a gente está numa fala, apesar de gravada, mas uma fala mais informal, né? Você tá aquele discurso de mãe, de tia, de vó, que é, mas se Deus quiser, o governo vai fazer algo bom. E a gente que é um pouco mais calejado, né? Assim, a gente não consegue ter, assim, essa visão tão poliana das coisas. Mas eu acho que generalizar e dizer que todo e qualquer ministério do governo também seria ruim é complicado, né? Então, eu acho que o Taixe, ele teve essa estratégia de tentar mostrar o quanto ali ele tentou fazer alguma coisa, mas eu acho que a saída dele faz o polianismo cair por terra mesmo, porque se essa tentativa de ser técnico, de ser científico tivesse dado certo, ele estaria lá até hoje,
né? E assim, e as pessoas, elas podem mudar de posição, acho que a gente não precisa ter receio de mudar de posição. Por exemplo, o Mandetta, ele começou o mandato dele com discursos contrários ao SUS, e de repente a gente via ele nas coletivas com o colete do SUS. Ok, é estratégico, mas assim, ok, talvez ele tenha usufruído um pouco ali do espaço midiático, né, se falou um pouco dele em relação a uma certa busca de estrelato, mas ele parece que identificou a importância do SUS dentro de uma pandemia dessa como a gente está vivendo, né? Porque assim, a gente ouve discursos horrorosos, e aqui eu não vou ter pudor, eu vou dizer que é horroroso mesmo, né? Porque de pessoas dizendo, mas eu tenho convênio, comigo tudo bem. Gente, que coisa horrorosa, né? Primeiro, de demonstrar uma preocupação assim, se eu posso pagar, minha vida está garantida, a do outro não importa. Além dessa falta de empatia, uma falta de compreensão de uma situação geral mesmo, porque assim, eu também preciso que o outro esteja bem para que eu esteja bem. Então, mesmo que eu queira ser egoísta, a gente está vivendo um problema coletivo, a gente precisa que as pessoas estejam bem, tenham condições de saneamento para que esse vírus pare de circular. E sim, se eu tiver que, para isso, pagar o meu convênio e, através dos impostos, pagar o trabalho do SUS, perfeito, a sociedade é assim, a sociedade precisa de solidariedade, quem pode mais contribui com um pouco mais, né? Então, assim, de certa forma, no ethos ali, o ethos da vestimenta mesmo, o Mandetta abraçou essa causa do SUS, e eu acho que o Taish, ele foi estratégico no sentido de tentar mostrar o que ele tentou fazer de uma forma mais técnica, de uma forma mais científica, mas que, num determinado momento, a saída dele consolida uma discordância realmente em relação ao governo. Ele pode ter se esforçado para evitar essa manchete, né, que poderia ser Taish sai do governo por discordância, mas isso se dá, né, isso no nível discursivo. Mas eu acho que a estratégia dele é tentar trazer a atenção para aquilo que ele fez, ou pelo menos tentou fazer. Obrigada, Baronas, pela pergunta, para a gente estimular um pouquinho o debate. E, gente, tem mais duas questões aqui, eu posso mandar? Pode, por favor. Érica, vou ler uma pergunta aqui que vai muito no sentido de outra que já fizemos, mas pode ser a dúvida de outras pessoas. Você disse que a mídia produz a polarização, mas será que não seria possível essa polarização já ser marcada antes nas falas políticas? Sim, com certeza. A polarização, ela está no funcionamento da sociedade e não das mídias. Eu acho que a mídia, ela acentua um pouco isso. E me perdoem se eu fiz parecer que a mídia é responsável pela polarização, porque, na verdade, inclusive o que eu tento evitar no meu trabalho de pós-doc. Talvez eu até enfatize demais a importância do jornalismo, porque eu, como jornalista, eu às vezes me vejo num lugar assim de entremeio, né, que não é nem o lugar do jornalista somente, nem o lugar da linguista, é o lugar da linguista jornalista ou da jornalista linguista, porque como teóricos, é muito fácil a gente criticar a mídia, mas a mídia, ela está ali, ela tem que cumprir o papel dela e ela tem que fazer divulgação. E eu acho que isso ficou muito evidente nessa era que a gente está vivendo de fake news, né? Porque hoje em dia todo mundo é divulgador de qualquer coisa, se fala muito da internet como um espaço democrático, todo mundo pode divulgar qualquer coisa, notícia, opinião em blogs, canais. Só que o jornalismo, ele tem um compromisso, e eu sei isso por formação. Eu sei isso porque eu trabalho isso com os meus alunos de comunicação. Claro,
Tem jornalista ético e jornalista não ético? Sim, assim como a gente poderia falar isso de qualquer profissão. Mas o jornalismo, ele tem método e procedimento. Ele tem que ouvir, ele tem que apurar. Se ele diz alguma coisa que não está comprovada, ele tem que dizer, segundo fulano, segundo tais fontes. Então, assim, o jornalismo, ele não, pelo menos, assim, como um ideal do jornalismo, ele não constrói verdades, né? Então, assim, ele se respalda em procedimentos, inclusive no procedimento da ciência. Agora, nós sabemos, e eu acho que o Menguenot é muito feliz no conceito de destacamento, por isso é o meu conceito base no trabalho do pós-doc, que a mídia, ela busca ali, ela precisa chamar atenção, porque ela também precisa ser vendável, não vendável no sentido de alguém comprar o jornal, comprar a informação, mas dela também estar em evidência, né, para que ela possa existir no seu espaço. Então, nessa tentativa de ser vendável, ela busca aquilo que chama mais atenção, ela busca aquela manchete que vai causar mais impacto do que outras. Então, por exemplo, Taishi discorda do governo, seria uma manchete que causaria mais impacto, né? Então, assim, os procedimentos da mídia de puxar a atenção para a notícia, eles provocam essa exaltação de sentidos. E o que acontece depois? Acontece um efeito em cadeia. A pessoa, ela lê a manchete acentuada ali, polarizada, e ela compartilha, muitas vezes em mídias sociais, porque ela concorda com a manchete e muitas vezes sem nem ter lido a matéria completa. Então, por exemplo, numa possível ênfase no fato de que Taishi discorda do governo, a gente poderia perder a ênfase dele de que ele propunha o que ele chamava de isolamento seletivo. E por que isso é importante? Porque há pelo menos ali uma tentativa de debate, em vez de ficar naquela polarização de, o isolamento tem que ser para todo mundo, tem que ser horizontal, tem que ser vertical. Eu acho que esse termo vertical foi inventado aqui no Brasil, justamente porque eu tenho estudado jornalismo internacional, eu não vi nenhuma, em outros países eu não vi nada semelhante a isso, de isolamento horizontal, vertical, né? Mas eu acho que o isolamento que o Taishi propõe seletivo, ele tem alguma fundamentação científica, se a gente pensar, por exemplo, que a gente vive num país tão grande como o Brasil, né? A Europa, por exemplo, cada país teve um tipo de isolamento. O Brasil tem vários estados, e o Brasil todo é do tamanho da Europa, né? Então, assim, não significa dizer façamos ou não isolamento total, mas talvez algumas regiões tenham a epidemia mais controlada, outras não. Então, é isso que ele tenta trazer ao debate. E em relação a isso, eu faço sim uma crítica à mídia, porque às vezes parece que a gente enfatizar esses opostos, né, que um está inteiramente certo, o outro está inteiramente errado, acaba, eu acho que o maior problema aqui não é reforçar a polarização, mas é impedir que se discutam outras coisas, né? Por exemplo, ok, o isolamento é importante, a gente já descobriu que essa é a única medida que a gente tem enquanto não tiver vacina, mas tem outras coisas, tem a questão da higiene, a questão das máscaras, tudo isso precisa ser debatido, precisa ser discutido. E quando tiver vacina, vai sair todo mundo para a rua e ninguém mais vai lavar a mão? Por que a gente não pode aprender com esse momento que a gente está vivendo e discutir outras coisas também? Então, é nesse sentido que eu digo que é importante a gente tentar sair um pouco da polarização. E a polarização, eu concordo com o pressuposto aí da pergunta, que a polarização, ela não está na mídia, ela está na sociedade. Aí a mídia, ela maximiza esse funcionamento que já está na sociedade. Espero ter contribuído aí com o debate, com a resposta.
Eu tenho uma última questão, eu vou direcionar ela para o Hélio, mas a Érica também pode ficar à vontade para responder. Como o governo Bolsonaro e sua espetacularização da política pode ser visto como um produtor de fórmulas e pequenas frases, geralmente de viés escandaloso e se atendo a algo de viés moral sobre determinado tema, esse governo parece se pronunciar para sempre e virar manchete. Eu acho que a resposta cabe mais à Érica, né? Vou só comentar que ele é polêmico, né? Ele se vale, tanto o Bolsonaro, eu acho que depois eu esperaria que fosse muito breve a gestão dele, né? Já demorou muito, mas depois da gestão dele, se é que isso é gestão também, né? Eu acho que vai ser mais compreensível, mais pessoas vão debater isso. Mas já se fala sobre isso, né? O quão planejados são essas polêmicas, essas frases que ele solta, essas questões todas que ele fala das mulheres, dos gays, dos negros, né? Em que medida isso não é aleatório? Eu acho que nunca é, porque se a gente acredita que os sujeitos são assujeitados pela ideologia, né? Isso nunca é aleatório, mas, assim, em que medida existe um projeto de ficar em evidência, e eu tenho visto análises falando que essas declarações polêmicas servem para fortalecer a base dele, e que hoje a gente está vendo, para um desgosto muito grande, quantas pessoas racistas, misóginas, intolerantes que existem e não estão enganadas. Elas não votaram nele enganadas, né? E trata-se de um projeto de sociedade dessas pessoas, representada por ele. Então, em que medida essas declarações, essas formas, tudo isso que acontece é uma espécie de demarcação, legitimação ou reprodução desses discursos, né? Acho que a Érica pode falar um pouco mais da polarização, mas é quase um projeto mesmo de desgoverno, né, dele. Olha, eu reitero, eu faço minhas todas as palavras do Hélio, eu acho que tudo é muito planejado para se reforçar essa base, né, como disse o Hélio. Eu acho que, assim, a gente poderia, se a gente quisesse aqui dizer que a gente tem um governo ruim, mas que sociedade é essa, né, que elegeu um governo ruim? Eu acho que essa é a questão principal que a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar, e eu vejo muito isso pelo caminho da educação, porque, como analistas de discurso, a gente também tem a possibilidade de, não sei, talvez poder dizer que algumas pessoas não tiveram acesso a certas informações, não pensam de uma determinada maneira porque são cruéis, porque são ruins. Eu mesma tento crer nisso, né? Não sei se é uma tentativa aí de sobrevivência, né? Até para sair um pouco do Brasil, mas dialogando, recentemente eu assisti a um vídeo sobre um movimento anti-máscaras da Califórnia. Então, assim, eram pessoas trazendo argumentos como a respiração é uma coisa de Deus, nós não podemos bloquear isso. Pessoas contrárias a... Então, olha que, assim, que coisa anticientífica, né? Mas, ao mesmo tempo, olha o nível do argumento. Quer dizer, se você acredita em Deus, você tem que concordar comigo. Eu acho, assim, extremamente complicado você trazer Deus para um slogan de campanha, e eu posso dizer isso porque eu, assim, eu sou uma pessoa que tem um lado até religioso, espiritual, eu trago isso da minha família, da minha mãe, né, da minha vivência. Eu, assim, acho que recentemente eu falei sobre isso. Deus para mim não tem rosto, não tem cor, não tem sexo. Eu apenas penso em algo bom quando eu penso em Deus. Então eu acho que eu tenho, assim, certa moral para poder dizer que
que não é uma coisa de Deus você trazer Deus para vencer numa eleição, né? Então, assim, mas eu acho muito cruel você pegar uma população carente, desassistida, que tudo que tem na vida é a esperança, né? Talvez de uma vida melhor, de uma vida eterna, e você trazer Deus para essa... Então, que argumento contra Deus, né? Assim, a máscara não é coisa de Deus. E nesse vídeo da Califórnia, chega a ser cômico, gente, mas a última fala era alguma coisa assim: I don't use mask, eu não uso máscara, as the same reason I don't use underwear, pelo mesmo motivo que eu não uso roupas de baixo. Things need breath, as coisas precisam respirar. Então, assim, olha o nível que a gente está, né? Então, assim, isso nos Estados Unidos, isso, porque às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo, a gente diz que brasileiro não é culto, que brasileiro não é inteligente, isso nos Estados Unidos, né? Então, assim, e eu, justamente por acreditar em Deus, né, eu respeito também quem é ateu, eu conheço pessoas que se definem como ateu e são muito mais humanas, têm atitudes mais humanas do que pessoas que frequentam a igreja, todo mundo sabe disso, né? Mas, assim, eu não me defino como ateu porque eu tenho uma fé, e para mim, Deus é alguém que nos dá inteligência justamente para pensarmos, refletirmos, buscarmos o conhecimento da ciência. Então, eu acho desumano que se use o nome de Deus para se reforçar posicionamentos e se manter uma certa bancada, uma certa torcida. Acho isso muito cruel. E da minha parte, eu busco não pagar com a mesma moeda. Então, assim, eu muitas vezes evito me posicionar quanto a aspectos polarizados na política, porque eu acredito que isso é um tempo que a gente vai atravessar, assim como a gente vai atravessar a epidemia, eu acho que a gente vai atravessar o momento político que a gente está vivendo e se constituir numa sociedade melhor. Mas eu evito, por exemplo, eu vejo muitos posicionamentos que fazem uma argumentação com a qual eu concordaria, mas que colocam ali no meio da fala bolsolixo, né? Não sei, Hélio, será que isso é uma fórmula também, bolsolixo, né? Eu vejo muito. Eu evito, eu me recuso a usar esse tipo de formulação, porque eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu fui agredida como mulher, eu fui agredida como acadêmica, digo isso coletivamente. Eu, assim como todo coletivo com o qual eu me solidarizo aqui, né, mereceria um pedido de desculpas. Por isso, eu não me solidarizo com um governo que me humilhou como mulher, como acadêmica, mas eu não vou pagar com a mesma moeda, né? Eu ainda tenho esperança que a gente possa ter um debate rico, educado. Uma das coisas que eu me posicionei foi em relação à facada, por exemplo, na campanha. Jamais, né? Não é assim que nós temos que discordar com agressão, com uma atitude que fere literalmente outra pessoa. É de outra forma, é de uma forma elaborada, estudada, acadêmica, científica. Então, nossa, que viagem, né? Que viagem que eu fiz aqui, mas para dizer que sim, que eu acho que essas falas, elas são planejadas, não planejadas num sentido assim, nossa, eu vou elaborar aqui meu discurso, porque eu quero justamente produzir esse efeito, mas que já se percebeu que essa suposta espontaneidade, ela agrega uma certa base, ela mantém uma certa base, e que isso precisaria ser desconstruído com argumentos, com educação, com ciência, e é dessa forma que eu gostaria de desconstruir, não com xingamentos como bolsolixo, muito menos com atitudes como uma facada, né? Eu acho que não é assim que a gente tem que promover debate,
que a gente ainda tem que acreditar no bem. Obrigada, gente. Desculpe pela divagação aqui. Oi, Érica. Oi, Eli. Oi, Barões. Queria, então, agradecer mais uma vez vocês, né? Pelas falas brilhantes, pelas falas instigantes, né? E que nos trazem bastante material aí para a gente continuar pensando sobre, né? Então, obrigado mesmo, viu, gente? E reitero o convite para publicação, né? Na revista, na Linguasage, tá? E também para as resenhas no InformaSUS, tá? Também queria aproveitar o ensejo para dizer que a nossa próxima live vai ser na sexta-feira, às 14 horas, excepcionalmente nesse horário, por conta do fuso horário. O professor Beno Herzog, lá da Universidade de Valência, vai falar sobre crise e crítica e crise, tá? Então, também estão todos e todas convidadas aí para participação, tá? E, bom, agradecer também a todas as pessoas que participaram, né, assistiram, fizeram perguntas, alimentaram o debate, extremamente interessante, extremamente instigante. Obrigado, viu, gente? Desculpem, a gente que agradece. Essa saída, assim, um pouco rápida, assim, mas é que a gente está se acostumando ainda com essas novas tecnologias, né? Fica impossível de dar um abraço presencial, então fica um abraço virtual para vocês, para você, Érica, para você, Hélio, tá? E agradecido, tá? Abraços virtuais para vocês também. A joia, então. Muito obrigado. Sintam-se todos e todas abraçados também. Muito obrigado, Baronas. De nada, imagina. Nós é que agradecemos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tá.